Olá, crianças! Boa noite! Aqui quem fala é tia Joelma. Como é que vocês vão? Como é que vocês estão? Como é que tá essa quarentena? Bem, tia Joelma faz parte da Igreja Presbiteriana de Jaboatão dos Guararapes e tá aqui para falar um pouquinho para vocês, compartilhar do Evangelho do Senhor Jesus e falar um pouquinho sobre a história de Jesus Cristo. Então a Bíblia fala de pessoas que viveram e morreram, mas hoje eu quero falar sobre a morte de alguém que trouxe muita tristeza, mas depois trouxe uma enorme alegria. Vocês sabem de que eu estou falando, né? Isso mesmo, de Jesus. Eu quero desafiar vocês a pensarem o que a morte e a ressurreição de Jesus tem a ver com a nossa vida, com a nossa história. Prontos para o desafio? Então vamos lá, vamos começar. Jesus cuidou do seu povo enquanto estava aqui na terra. Ele ensinou sobre o amor, sobre o perdão, sobre a salvação, mas muitos, infelizmente, não acreditaram nele. Jesus curou doentes, mostrou sinais e fez milagres, mas muitos continuaram sem acreditar. Eles desprezaram Jesus, chamando ele até de mentiroso. Eles achavam que Jesus estava inventando ser alguém que não era. Mas ele era Deus, ele era o próprio Deus, que foi encarnado e veio aqui no mundo para salvar aqueles a quem Deus tinha destinado para serem filhos dele. Mesmo assim, Jesus ele foi rejeitado. O profeta Isaías, ele escreveu sobre a vinda de Cristo, né, do Messias, tempos atrás, há muito tempo atrás. E isso está revelado na Bíblia, que é a palavra de Deus. Então a Bíblia, essas escrituras sagradas, falam tudo que Deus quis revelar para o seu povo. E lá o profeta Isaías, há muitos anos atrás, tinha falado que Jesus viria e que sofreria, daria sua vida aqui na terra. Então, tudo aconteceu num lugar chamado Calvário. Deixa eu pegar uma ilustração para tia mostrar para vocês. Nesse lugar aqui, em que Jesus, ele morreu derramando seu sangue na cruz do Calvário. Então eles levaram Jesus para lá e pregaram ele em uma cruz, junto com 2 ladrões. Aqui, ó, Jesus. E aqui mais o público olhando a crucificação de Cristo. E aqui o sofrimento de Jesus Cristo. E as pessoas gritando aí, zombando dele. Então, Cristo foi preso numa cruz sem ter cometido pecado nenhum. Então, ele não disse nada àquelas pessoas que estavam zombando dele, que estavam falando mal dele. Pelo contrário, ele rogou a Deus que perdoasse aquelas pessoas que estavam zombando dele. Havia uma multidão acompanhando todo esse sofrimento de Cristo. Existiam mulheres, crianças, homens, soldados e até algumas autoridades. E sempre zombavam dele dizendo assim: você não é filho de Deus? Então desce dessa cruz e se salva. E foi um momento de muito sofrimento na vida de Cristo Jesus. Mas sabe o que Jesus fez? Fez nada, ele ficou calado. Ficou calado sem responder a eles. E Isaías já havia escrito, há muitos anos atrás, vocês lembram que eu falei de Isaías? No capítulo 53, verso 7, que diz assim: ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Então os soldados, ao invés de se afastar, ou de afastar os que perturbavam Jesus, continuavam lá e ficavam rindo do Cristo, né? E eles fizeram até uma plaquinha dizendo que esse aí é o rei dos judeus e colocaram essa plaquinha lá. E eles fizeram aquilo com a questão de zombaria mesmo. Uma coisa muito feia e triste. Jesus sofria e sentia dor como qualquer homem sentiria. Mas ali naquela cruz ele representava cada um de nós. Estava ali por nós, por mim, por você. E carregou sobre si todos os pecados e culpa do seu povo. Então, antes de Jesus vir ao mundo, as pessoas sacrificavam cordeiros para terem o perdão do seu pecado. E isso está relatado nos livros do Pentateuco, que são os primeiros livros da Bíblia, que deveria haver um derramamento de sangue para que houvesse perdão dos pecados do povo de Deus. Mas agora, Cristo, o Messias, era o próprio sacrifício. Ele foi o Cordeiro de Deus que veio tirar todo o pecado do mundo.
Então, chegou num momento que Jesus disse assim: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Isso queria dizer que ele estava morrendo por nós. Nessa hora tudo ficou escuro, ficou como se fosse cair uma tempestade. O centurião, que é um chefe dos soldados, prestava atenção em tudo. E naquele momento, ele viu que Jesus era o Filho de Deus. Já pensaram se essa história terminasse assim, com a morte de Cristo, que não tinha cometido pecado nenhum, e um homem que Deus enviou, né? Deus encarnou e enviou seu filho como homem para morrer em nosso lugar? E aí? Mas Isaías 53, versículo 11, diz assim: Depois de tanto sofrimento, ele será feliz. E o que isso quer dizer? Que ele viveria novamente, que Jesus ia ressuscitar. Então passaram-se 3 dias e algumas mulheres estavam muito tristes e foram ali visitar o túmulo de Cristo. E o que aconteceu? Algo emocionante, algo espetacular. Elas viram 2 homens, todos assim, resplandecentes, né? E eles brilhavam tanto que elas mal podiam abrir os olhos. E eles disseram: Ele não está aqui, ele ressuscitou, ele está vivo. Elas se lembraram e se alegravam em saber que a promessa havia se cumprido. Havia se cumprido. Jesus morreu, mas ressuscitou. Jesus vive. Amém? Então Cristo, ele ressuscitou, crianças. Cristo não está morto. A cruz de Cristo tem um enorme significado para o cristianismo. Nós cremos que Cristo Jesus, ali na cruz do Calvário, morreu em nosso lugar. E aquilo ali veio demonstrar para o mundo quão grande era o amor de Deus por nós. E a gente, nesse momento, agradece ao Senhor Deus por ter enviado seu Filho ao mundo para morrer em nosso lugar. E podemos crer também que um dia estaremos com Cristo. Um dia nos encontraremos com Ele porque Ele vive, Ele está vivo, Ele não está morto. Vamos fazer uma pequena oração agradecendo ao Senhor pelo maior milagre que ocorreu no mundo, que foi a encarnação de Cristo Jesus, a encarnação do Verbo, que é o Filho de Deus. Vamos lá, oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, te agradecemos, Senhor Deus, por Cristo Jesus ter morrido em nosso lugar. Te agradecemos, Senhor Deus, porque o teu Cordeiro, Senhor, derramou o sangue dele na cruz do Calvário, mesmo não sendo merecedores de tão grande amor. Te agradecemos porque o teu amor foi de uma maneira tão grandiosa, algo maravilhoso, que nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do teu amor. Abençoa cada criancinha que está assistindo esse vídeo, que possamos viver em obediência à tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Tchau, crianças!